essa informação inovadora da apologética católica romana. Vamos lá. Durante mais ou menos 20 anos, não houve um livro do Novo Testamento escrito. Isso significa que durante os primeiros 20 anos da igreja, os apóstolos não converteram ninguém, não saíram evangelizando ninguém? Mas, se não havia Novo Testamento escrito, como eles evangelizavam? Com a boca, evangelizando oralmente. Isso é o que a igreja chama de tradição, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Qual a lógica que o cara está tentando refutar aqui? Com os protestantes, eles criam só a escritura. Logo, se não havia livros do Novo Testamento nos primeiros anos da igreja, como de fato não havia, então o conceito de sola escritura cai por terra. Porque então o que os apóstolos ficaram fazendo se não tinha livros do Novo Testamento para eles se basearem? Olha que lógica sensacional, como que eu nunca tinha pensado nisso. Não vou mais ser protestante, né? Então, esse ensino oral dos apóstolos nos primeiros anos, o que é verdade, é o que a gente conhece como tradição oral. E está correto. Vamos ver, acho que aqui vai vir a primeira mentira aqui, né? Apóstolos oralmente e que não foi colocado na escritura revelada. Então, muita gente... Por eles terem ensinado isso oralmente, isso não significa necessariamente que eles não adicionaram essas informações às escrituras posteriormente, que é isso que nós defendemos. Então aqui é só uma mentirinha romana que ele está cantando aqui, tá? Pergunta aos católicos, né? Onde está na Bíblia? Esqueça. Não responda, porque essa pergunta já parte do pressuposto de que alguma coisa, para ser válida, verdadeira, tem que estar na Bíblia. E tem que estar, né? Uma ala do catolicismo romano, não sei se esse indivíduo sabe, defende também a teoria da suficiência material, ou seja, que dentro das escrituras sagradas, ao menos há um princípio para todas as doutrinas que os católicos têm que criar. Mas ele não sabe disso, provavelmente, ou ele finge não saber. Então aqui é outra mentira dele, mas essa mentira me fez refletir que é importante trazer à luz aqui uma questão a respeito por que a Bíblia existe. Por que a Bíblia existe. E essa é uma questão essencial. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo, mas assim, não havia escrituras do Novo Testamento nos primeiros anos da igreja, correto? Correto. Os apóstolos ainda faziam a pregação, correto? Com base em que os apóstolos provavam que a mensagem que eles traziam era a verdade. Eles provavam à luz do Antigo Testamento, certo? Então, eles usavam as escrituras. Como a gente sabe disso? Porque todas as vezes que os apóstolos, eles foram provar uma doutrina, eles provaram a partir de escritos do Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento, ele não traz uma única doutrina sequer que não houvesse sido ensinada ou crida nos crentes do Antigo Testamento ou anunciada aos crentes do Antigo Testamento que haveria essa transição, tá bom? Então, já parte por aí, só aqui já poderia encerrar o vídeo, né, levantar os créditos e acabou. Mas é importante a gente entender qual a função da Bíblia, por que a Bíblia existe, tá? Então, é o seguinte, há uma coisa que a gente chama de revelação. O que é revelação? É quando Deus levantava profetas e revelava a esses profetas coisas que os homens precisavam saber a respeito de Deus, ou seja, como eles deveriam crer acerca de quem Deus é, e Deus também revelava coisas para os homens que os homens precisavam saber para agradar a Deus. Então Deus ensinava, vocês têm que agir dessa forma, vocês não podem fazer isso, vocês devem fazer aquilo, eu sou Deus, eu sou onipotente, onipresente, então vocês têm que me conhecer quem eu sou, e conhecendo quem eu sou também, vocês vão ser santificados e vão agir em conformidade à minha natureza. É basicamente essa a revelação que os profetas traziam. E a revelação dos profetas, então, era infalível, né? Deus se manifestava a esses homens, os profetas, e Deus então mandava esses profetas comunicar essa mensagem ao povo. Acontece o seguinte, então, vamos imaginar aqui. Hoje a gente tem mecanismos, né, para salvar informação. Por exemplo, a gente pode fazer um vídeo, a gente pode gravar um áudio, mas naquela época não existia ferramentas, não existia tecnologia para guardar informação, a não ser de forma escrita ou de forma oral. Eu poderia ensinar alguma coisa para o meu filho e meu filho vai contar depois, olha, eu lembro que meu pai me ensinou isso, então é uma transmissão oral. Ou existe uma transmissão escrita, eu vou lá, escrevo um documento, passo para o meu filho lê, entende, passa para o filho dele e assim sucessivamente. Vamos imaginar naquela época que Deus levantava um profeta e dava uma mensagem a esse profeta. O profeta, então, ele ia até o povo e anunciava essa mensagem. Então, olha, Deus me revelou isso. Nós devemos fazer isso. Deus revelou que ele é assim e por causa da sua justiça, ele não tolera isso, não tolera aquilo, etc e tal. Tá? Então, o profeta foi lá e entregou a mensagem para as pessoas que estão vivendo com ele naquele período. Só que ao mesmo tempo, Deus anuncia
que essa mensagem que os profetas estavam falando, ela não estava restrita ao tempo em que o profeta estava vivo. Deus, ele dá a mensagem e ao mesmo tempo ele diz assim: olha, os filhos de vocês também vão ter que obedecer essas palavras. E os netos de vocês e as futuras gerações vão ter que guardar essas palavras. Então há um problema aqui geracional. Muitas e muitas gerações teriam que ter acesso à mensagem do profeta. Como eu falei, existiam duas formas de guardar a mensagem: oralmente e da forma escrita. E então Deus responsabiliza a geração que recebeu aquela revelação para preservar aquela mensagem e entregar para as gerações futuras que também deveriam obedecer e crer naquela mensagem que o profeta trouxe. Então, por exemplo, Moisés trouxe uma mensagem e o povo, e nós até os dias de hoje, né, muitos e muitos anos depois, nós temos que ter acesso a essa mensagem para saber o que Moisés ensinou, para saber o que Isaías ensinou, Jeremias, etc, etc e tal. Porque lá existem princípios a respeito de Deus e existem princípios a respeito de como nós devemos agir, nas situações, que nós devemos ter esse conhecimento para agradar a Deus, tá? Então a mensagem tem que ser preservada de alguma forma. Moisés, que foi aonde nós temos o início do registro, ele vai chegar por inspiração divina à conclusão que a oralidade, a, a preservação da mensagem de forma oral, ela não é confiável. E ela não é confiável porque o homem é pecador e sujeito à queda. Vamos ver o que Moisés nos ensina aqui. Ó. Então, o texto é Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31, 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Então vejam que aqui começa o processo de registro da revelação de Deus. Então, enquanto Moisés estava vivo, as escrituras, elas não eram necessárias naquele contexto. Por quê? Porque Moisés estava vivo, foi ele quem recebeu, e a revelação que ele recebeu de Deus era infalível, e ele recebeu capacitação de Deus para guiar o povo. Então, na medida em que ele via que os levitas, que os sacerdotes da época estavam se desviando, ele estava vivo para corrigir eles. Mas Moisés sabe que ele iria morrer e a capacidade e a tendência de rebelião do homem permaneceria. Então, ele não confia na oralidade. Ele resolve, por inspiração divina, preservar a revelação de Deus de forma escrita. Então percebam que ele está falando para que as pessoas que estavam envolvidas diretamente na pregação da palavra para Israel, as pessoas que estavam diretamente envolvidas ao culto ao Deus Todo-Poderoso. E mesmo essas pessoas estavam suscetíveis à corrupção e por isso eles não eram confiáveis para guardar a mensagem sem a possibilidade de corrupção para as gerações futuras. Mas quem sabe então, assim, os levitas não eram confiáveis, mas o sucessor de Moisés, esse era confiável. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Josué aprendeu diretamente com Moisés. Moisés ensinou tudo diretamente para ele. Então, Josué não precisaria disso. Será? Vamos ver. Em Josué capítulo 1, versos 6 em diante. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, olha só, Moisés ordenou a Josué e ele tinha que se esforçar para guardar aquilo. Pode ser de forma oral, certo? Vamos ver. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que não tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só que coisa! Nem Josué estava livre disso e ele precisava então do meio seguro da preservação da verdade, que era
os escritos sagrados, que era o registro por escrito. E aí então começa o processo de preservação escrita da revelação, que continuou até os dias dos apóstolos. Então olha só, os apóstolos eles foram testemunhas de Jesus Cristo, né? Então eles eram testemunhas infalíveis da doutrina de Jesus. Eles receberam então o carisma, eles receberam o dom da infalibilidade, certo? Então, quando eles ensinavam a doutrina de Jesus, eles eram infalíveis por uma ação extraordinária do Espírito Santo. Então, quando os apóstolos eles ensinavam, eles não precisavam de escritos deles mesmos, né? Então, Pedro não ia chegar numa igreja e dizer assim: olha, irmão, vamos abrir aqui na minha primeira epístola. Por quê? Porque Pedro era infalível na sua doutrina. Só que os sucessores de Pedro, de Paulo, de João, eles não são infalíveis, eles não receberam esse dom, esse carisma de infalibilidade. Isso é somente dos apóstolos, que são as testemunhas oficiais levantadas por Jesus Cristo para anunciarem e fundarem a sua igreja. Enquanto os apóstolos estavam vivos, assim como os profetas, a mensagem estava segura. Eles são os veículos de transmissão da revelação de Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que a geração apostólica morre, é necessário sim a preservação dessa mensagem, e essa preservação se dá na forma escrita. Se eu pudesse voltar lá no primeiro século, a pregação oral do apóstolo Pedro, ela tinha o mesmo peso das escrituras sagradas, correto? Mas nós vivemos num período em que não há mais apóstolos vivos, então por isso nós precisamos da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe se enganar aí por esses mentirosos, né? Que a gente vê falando coisas que eles não sabem, que eles desconhecem. Então, a Bíblia tem um propósito de existir, e esse propósito é preservar a revelação que Deus trouxe aos homens, tá bom? Então, na geração em que essa revelação é dada, aquele instrumento que Deus utilizou, seja o profeta ou seja o apóstolo lá, eles não precisavam ficar sendo lembrados por um registro escrito da mensagem que eles receberam, mas as gerações futuras precisam, e é por isso que a partir do momento em que todos os apóstolos morreram, nós temos acesso à mensagem deles de forma segura e completa, somente através das escrituras sagradas, tá certo? Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixem aí. Abraço, tchau.